Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Silas Ronaldo. Como nós havíamos anunciado no decorrer da semana, hoje nós estamos reunidos aqui com os pastores da nossa regional para tratarmos de um assunto de grande relevância para a igreja. Nós vamos estar falando sobre o papel da igreja frente à iminência do arrebatamento. Eu quero aproveitar e fazer aqui uma correção. Lá na arte que nós mandamos lá, a palavra eminência saiu com a letra E. E, na realidade, a palavra iminência é com a letra I. Apesar das duas palavras ter quase o mesmo sentido, porque a iminência fala de autoridade, fala de poder, né? E a gente crê que o papel da igreja frente, o poder do arrebatamento seria algo também a ser considerado, mas o termo correto é iminência, que é aproximação, que é aquilo que a igreja está vivendo nesses últimos dias aí. Estamos caminhando para o arrebatamento. Eu gostaria de convidar você também que está na sua casa. Nós fizemos um convite a você reunir a sua família e registrar uma foto e mandar para a gente aqui no meu WhatsApp. Nós vamos estar encaminhando lá para a página da igreja, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você e sua família nos assistindo, vai ser um prazer receber você também lá nas nossas redes sociais. Então, reúne a sua família aí, manda o link aí da nossa AD Parque Jardim para outros amigos. E nós vamos estar compartilhando esse momento, que eu creio que vai ser um momento sublime para todos nós nessa oportunidade. Quero aproveitar e agradecer aos pastores que estão aqui. São homens que Deus tem dado a essa regional, conhecido aí dentro do nosso estado, do nosso Brasil, fora deles. E eu faço questão de apresentá-los essa noite. Pastor Tiago Nonato é conhecido aí de todos nós. Deus tem usado tremendamente nas mãos do Senhor. Pastor Tiago Lindo também, grande pregador da palavra do Senhor, é professor da nossa instituição ali, da nossa Escola Bíblica Permanente Sião. É um prazer recebê-los aqui. Também pastor Marcos Júnior, conhecido aí de todos nós, e Deus tem usado tremendamente aí no dom da palavra. E pastor Wesley Alves, que Deus continue abençoando, pregador da palavra do Senhor, tem estado em vários congressos também dentro do nosso estado, fora. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos obreiros aqui. É um prazer poder recebê-los nessa oportunidade. Dentro daquilo que nós havíamos pensado e falado aí aos irmãos, a gente espera também ter a participação dos irmãos aí conosco. Nós vamos deixar alguns minutos no final da nossa palestra para que você possa enviar alguma pergunta, para que a gente possa também estar discorrendo sobre ela. E eu quero deixar um número aí para você manter o contato. Nós vamos deixar um número fora do meu. No meu você vai mandar aí algumas fotos da sua família, reunida aí, ouvindo a palavra do Senhor. E o número que você vai mandar uma pergunta, um esclarecimento, é o 99743-9552. 99743-9552. Vou repetir mais uma vez para que você anote aí. 99743-9552. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ser edificado nessa noite pela palavra do Senhor. Pois bem, nós vamos ao nosso assunto dessa noite, que é o papel da igreja frente à iminência do arrebatamento. Quero deixar claro para os irmãos que estão nos ouvindo também, que nós não vamos tratar de um texto, de um tema escatológico. O objetivo é bem prático. O que a igreja precisa fazer frente aí a esse grande acontecimento que é o arrebatamento da igreja. Vale lembrar que a igreja vive essa expectativa já há séculos, mas é fato que Jesus está voltando. E eu quero introduzir essa nossa palestra e trazer aqui uma expressão que foi dita pelo pastor Jeremias do Couto, no livro de Teologia Sistemática Pentecostal. Ele diz lá no livro que a expressão acerca da igreja, deixa eu colocar os óculos aqui porque a visão já está meio curta. Ele diz assim: a igreja do Senhor Jesus Cristo jamais perdeu a sua relevância na história, mesmo com as inúmeras tentativas do inimigo para destruí-la ao longo dos séculos. Se a igreja, então, ao longo dos séculos, ela sempre teve um papel importante, ela sempre teve um papel sobrenatural na história, o que essa igreja está produzindo frente a esse grande momento que ela também espera, que é o arrebatamento da igreja. E eu quero lembrar aqui aos irmãos que nós não vamos estar falando sobre instituição, nós vamos falar sobre igreja. E igreja somos nós, eu, você,
qual é o seu papel frente aí ao arrebatamento, algo que nós estamos esperando. E porém eu gostaria de estar discorrendo então aqui, já dando início à nossa palestra, nós vamos estar discorrendo sobre algumas perguntas que eu considero ser relevante no tratado de igreja, para que a gente possa ir mais na prática falando sobre esse papel da igreja. Porém, antes eu gostaria de deixar a oportunidade aberta aos novos pastores que queiram fazer o cumprimento a você que está nos assistindo, para que a gente possa dar início então aí já no tema proposto para essa noite. Pastor Tiago Nonato com a palavra, logo após a sequência, e assim nós já vamos direto ao nosso assunto. Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz dos irmãos pastores que estão presentes. É uma alegria para nós muito grande poder participar desse ajuntamento aqui, não digo um debate, mas é um tratado para podermos juntamente ajudar os irmãos na comunhão, na palavra expressa, na palavra ministrada, para que os irmãos sejam edificados. Compartilhar com essa live, para mim é uma bênção, porque eu tenho certeza que vai esclarecer a dúvida de muitos, vai edificar a vida de muitas pessoas e também poder contribuir para que o Evangelho seja pregado, contribuir para que o reino cresça. Então, eu quero agradecer ao pastor pelo convite, Deus abençoe a ele, também aos novos colegas que nós iremos falar. Como o pastor disse, o intuito aqui não é um debate, o intuito aqui é ampliar, é fazer com que o Evangelho chegue ao coração dos irmãos, esclarecendo que, de fato, é necessário a igreja ter uma postura, ter uma posição concernente a esse tempo ao qual nós aguardamos a qualquer momento a volta e o retorno de Jesus. Deus abençoe. Boa noite a todos, é uma alegria poder estar aqui, juntamente com cada um de vocês, com os meus amigos pastores e aqueles que têm atuado no seu ministério. Fico muito agradecido ao pastor pelo convite de poder estar aqui. Na verdade, não é um debate, mas aqui é uma atitude expressa que a igreja continua ativa. Mesmo diante desse momento de pandemia, a igreja está ativa. Nós estamos aqui para anunciar a verdade do Evangelho. Então é um prazer receber cada um de vocês aqui. Obrigado. Meus irmãos, eu também quero saudar os pastores aqui presentes, os irmãos que nos acompanham pela live, pelas redes sociais, com a paz do Senhor. Falar primeiro da minha admiração desses irmãos, desses pastores. São homens aqui no púlpito por quem eu tenho profunda admiração, sincera. São homens que são alvo da minha oração, o Senhor é minha testemunha. E fico muito feliz também pela iniciativa do nosso pastor. Que Deus continue sendo louvado no meio de nós e através de nós. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso novo pastor, pastor Silas Ronaldo, que também hoje está fazendo aniversário. Que Deus continue te abençoando juntamente com toda a sua casa. Também louvar a Deus pela vida dos nossos pais aqui, nossos amigos, pastor Marco Júnior, pastor Tiago Lino, que além de professor de teologia, hoje é psicólogo formado. Também o pastor Tiago Nonato, que é uma grande referência no âmbito da pregação. Estar aqui com vocês, para mim, é de muita valia, de muita relevância. Eu estou aqui para aprender com os senhores. Que Deus abençoe e abençoe todos que estão aí na live. Compartilhe essa live. Eu acredito que será uma noite de muita mentoria, de muito aprendizado, de ambas as partes. Que Deus abençoe. Pois bem, então nós vamos lá. A gente separou aqui para início aqui desse diálogo algumas perguntas que nós vamos estar discorrendo entre nós aqui, cada um vai estar pontuando aqui. Eu disse lá no início que a igreja, no contexto da história, ela teve um papel relevante, chegou até nós como igreja, e eu gostaria que a gente começasse aqui trocando uma ideia sobre a pergunta que é: como explicar a força e a permanência de uma instituição como igreja que contraria toda a lógica daqueles que trabalham contra ela? Como a gente pode explicar a força dessa igreja que contraria a lógica de muitos por aí? Mas essa igreja, ao longo do tempo, ela vem se fortalecendo. Como explicar isso? Eu gostaria de deixar aberto aqui para que cada um pudesse pontuar acerca de como explicar a força e a permanência de uma instituição como igreja que contraria toda a lógica daqueles que trabalham contra ela. Pastor, é bem interessante a pergunta feita, mas para ficar mais claro, eu tomei a liberdade de fazer como se fosse uma outra pergunta em cima dessa, para ficar mais claro para o entendimento. Eu entendo que, mais do que buscar
a explicar a força, né, essa força que faz com que a igreja permaneça diante dessas lutas, da diversidade, das perseguições, é saber qual é a origem dessa força. Quando nós olhamos isso no âmbito bíblico, né, o que traz para nós, nos deixa mais claro e nos deixa mais sólido no que nós temos que responder, é Mateus 16, eu tomo isso como base, Mateus 16, versículo 18, né, quando Jesus Cristo expressou para Pedro, né, e disse para ele: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que Cristo está falando a ele mesmo, né, eu edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: esta pedra sou eu, né, pedra é pedra pequena, né, mas sobre essa pedra sou eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. O que eu entendo é que Jesus veio estabelecer uma igreja forte. Por isso, ele disse a Pedro essas palavras: eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Ou seja, Jesus está falando dele mesmo, está se tratando dele, a igreja está alicerçada nele, né? Segundo, Jesus está dizendo que o sustento dessa igreja, a base dessa igreja, está nele mesmo. E é por isso que a igreja tem conseguido suportar, né, esses ataques, a adversidade, as lutas que ela tem enfrentado ao longo do tempo. Pois se você for olhar, nós entendemos então que o que faz com que a igreja vença, que a igreja permaneça, é que a igreja não está apoiada em uma base de ideia humana, certo? A origem da igreja não é uma origem humana, né, de uma ideia de um homem que disse que teve uma ideia de criar uma igreja e como se fosse uma visão de empresa. Não, essa igreja, a origem dela é divina. Isso faz com que a igreja tenha esse respaldo de se estabelecer, de ter força e suportar todos os ataques ao longo do tempo. Só para nós termos uma ideia, se nós olharmos ao longo do século, você vai ver que a igreja ela teve inimigos poderosos, como os imperadores romanos, como os perseguidores ditadores da época, que perseguiam a igreja. E você vai perceber que quanto mais a igreja era perseguida, os irmãos que eram lançados das arenas, que eram queimados a fogo, né, vão ser os perseguidores terríveis contra a igreja, como Domiciliano, né, que perseguiu a igreja terrível, Nero. A igreja, quanto mais ela foi perseguida, mais ela crescia. Quanto mais ela era atacada, mais ela estabelecia a sua base, né, mais tinha solidez para suportar, né, tais ataques. Por que é disso? Porque nós entendemos que a igreja, na realidade, ela não é um organismo criado pelo ser humano, mas a igreja, tá, nós temos a ideia e a realidade que a igreja ela é um organismo alicerçado e baseada totalmente em Cristo. Então isso nos dá a visão de que a igreja consegue suportar, passar por todas essas dificuldades, porque Cristo é o protetor dela, Cristo é o ajudador dela, né? Então ela não depende de ajuda de qualquer homem para se permanecer firme ao longo do tempo. Ela depende de Cristo, porque tudo está baseado nele, a igreja está solidificada nele. Graças a Deus. Eu creio que a resposta aí do pastor Tiago Leonardo, ela veio até melhorar a pergunta que foi feita, né? Pastor Tiago Olimpo também deixando o seu parecer. Como a igreja consegue se manter diante de perseguidores, e como ela vai suplantar a lógica estabelecida por eles. Primeiramente, a igreja tem uma base, né? E a base dela é o conteúdo que ela tem. E o conteúdo que a igreja tem é um conteúdo que vai contrário à lógica dos ataques que o mundo usa. Por exemplo, a igreja ela tem o primeiro fundamento na cruz. E o próprio Paulo vai dizer que a cruz, para os judeus e para os gentios, ela é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então, a primeira questão que precisamos entender como a igreja suplanta isso é pelo conteúdo que ela tem. E o conteúdo dela vai contrário à lógica do mundo. Então, a igreja ela é imapeável. Todas as vezes que se faz um projeto de ataque a qualquer instituição, é preciso mapeá-la, entender a fragilidade dela. Quando os ataques do mundo vêm contra a igreja, eles vão tentar utilizar daquilo que eles conseguem mapear pela lógica. Só que o conteúdo da igreja, que deixa a igreja firme, é um conteúdo que vai contrário à lógica do mundo. Logo, todas as vezes que o mundo utiliza de um artifício, Deus tornou esse artifício uma loucura. Então, a força que a igreja tem
eles às vezes tomam como a nossa loucura. Ou seja, a igreja não mapeada é uma igreja onde tem uma força no ponto certo para que eles se atacam. Ou seja, quando o mundo vem atacar a igreja, a nossa força é no ponto certo. Ou seja, tenta-se buscar uma lógica. Onde eu vou fragilizar a igreja? A cruz é algo pequeno, mas é justamente na fragilidade que está a nossa força. Então, durante os séculos inteiros, eles atacaram aquilo que é do ponto de vista físico, mas a nossa força é do ponto de vista espiritual. Ou seja, quando buscam sabedoria do mundo, a sabedoria do mundo é loucura. Quando buscam um sinal que o mundo quer, a igreja não vem ser estabelecida através do sinal. Mas enquanto a fragilidade do mundo, que é a sabedoria e o sinal, não é capaz de ser atacada, o Senhor vem com o poder e com a sabedoria que vem de Deus. Então a igreja jamais poderá ser atacada. Bem, espero que o pessoal esteja ouvindo, tá? Todo mundo acompanhando aí bem? O pessoal está falando aqui na live que não está ouvindo bem. Vamos pedir lá que melhore um pouquinho aí o som, Joel, para que a gente possa alcançar melhor lá os nossos ouvintes lá. Eu acho reconfortante saber que a perseguição é uma característica muito presente em toda a história da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos a perseguição em cada esquina, em cada curva. Isso nos faz ter esperança, já que a perseguição não é novidade na história da igreja. A oposição não é novidade na história da igreja. A oposição ela é encontrada principalmente na pedra angular, na pessoa principal do cristianismo, que é Jesus Cristo. Essa hostilidade do mundo com relação à igreja, ela existe a partir da pessoa de Cristo, desde a pessoa de Cristo, seus apóstolos, que foram quase todos martirizados, com exceção de João, segundo a tradição. Portanto, quando nós olhamos para a igreja primitiva e para a igreja ao longo da história, nós percebemos que essa perseguição, essa hostilidade com relação à igreja, não é nova. Portanto, nós devemos olhar para a história da igreja, para os nossos irmãos, para aqueles que vieram antes de nós e termos a convicção de, assim como eles se mantiveram na fé, assim como a igreja sobreviveu, ela também sobreviverá agora. Como já foi falado pelos nossos companheiros, e eu vou só estou aqui recapitulando aquilo que já foi proposto por ambos, pelos três. Pastor Tiago Donato falou com maestria, eu até ontem, pastor Silas, novos companheiros, até postei na internet que uma certeza eu tenho, que a igreja, ela não depende de homens. Quando a gente fala igreja, não fala igreja instituição, a gente fala igreja organismo vivo, conectado em Cristo, alicerçada na palavra e fundamentada na rocha que é Cristo. A igreja não tem dependência do homem, mas a igreja instituição depende de fato de ter pessoas nos poderes no âmbito secular. Mas quando a gente analisa o contexto atual, como fora falado pelo pastor Marcos Júnior, a historicidade da igreja, a igreja passou e ainda passa por perseguição. Existem muitas pessoas, e principalmente a cultura que nós estamos associados. Existe também uma procura no contexto igreja de pessoas, quando eu falo igreja organismo, de que a igreja tem que ser aceita pelo mundo. Mas o mundo não se encaixa, a igreja não se encaixa nos padrões do mundo, porque a igreja é antagônica ao mundo. A igreja contraria a lógica do mundo. O mundo, como nós vamos falar aqui, o pastor Silas deve perguntar, o mundo tem uma mente relativista. O mundo é secularista. Isso está atingindo até o contexto atual da igreja. Mas se nós analisarmos a igreja de Cristo, que está pautada nele, fundamentada na rocha que é Cristo e alicerçada na doutrina dos apóstolos, ela chegou aqui até os dias de hoje, mesmo padecendo perseguições, dificuldades, martírios, ela está mais viva do que nunca. A igreja de Cristo, aquela que está alicerçada na palavra, que é o Evangelho. E outra coisa, muitas pessoas acham que
a igreja tem um fim em si mesmo. Não, a igreja é Cristo. Não tem como. A igreja está alicerçada em Cristo. Vou recapitular aquilo que foi falado pelo pastor Tiago Donato, talvez você chegando na live agora está vendo. Ele vai falar com Pedro dessa forma: eis que vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acredito que dentro daquilo que foi proposto, nós já abrimos aqui espaço para uma segunda pergunta, né? A segunda pergunta é: como a igreja conseguiu transpor as adversidades que em circunstâncias comuns teria sido o seu próprio fim? Como essa igreja conseguiu transpor essas adversidades em que circunstâncias comuns teria sido o seu próprio fim? Eu acredito, pastor Tiago Donato, que você deu início lá, está bem dentro daquilo que você começou a falar também sobre essa força, né? Eu creio que vai vir somando aí essa segunda pergunta, aquilo que você já iniciou lá também. Então, na sua visão, como a igreja conseguiu transpor essas dificuldades? O que levou a igreja? A gente sabe, né? Mas talvez aqueles que estão nos ouvindo precisem de um melhor esclarecimento. Então, o que levou essa igreja? Vale lembrar que a perseguição da igreja não se dá nos dias atuais. As adversidades, apesar de hoje nós estamos vivendo aí uma pandemia, isso em relação ao que a igreja primitiva passou é quase nada. O que essa igreja lá no início enfrentou é pouco em relação ao que nós estamos vivendo. Então, o que essa igreja, qual foi a força, o que motivou essa igreja a chegar até aqui? Pastor, primeiramente, como nós olhamos para o que foi dito antes, né? É a base. Cristo é a base, né? Em segundo lugar, sendo Cristo a base, obviamente ele deu aos discípulos, à sua igreja, ordenanças, ensinamentos, aos quais elas deveriam seguir. E quando você olha para a igreja primitiva, você vê isso visível e claro. A igreja primitiva, ela cumpria as ordenanças que foi dada por Cristo através dos apóstolos. O que me chamou a atenção foi quando eu li Atos 2 e 42, eu tomei isso como base. A Bíblia diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, eles permaneciam na comunhão, eles permaneciam no partir do pão e também permaneciam na oração. E são armas poderosíssimas para poder suportar os ataques, para poder sobreviver aos ataques do inimigo, aos ataques que eles viviam no seu tempo, no seu período. É interessante observar que quando nós pegamos a palavra aqui, olha, perseverar na oração, a palavra perseverar significa permanecer firme, persistir até o fim, em uma contínua atitude. A atitude era contínua, ou seja, os ataques vinham constantemente, mas eles também constantemente perseveravam na palavra. Os ataques não eram suficientes. Não freavam. Os ataques vinham constantemente, mas eles também constantemente permaneciam na comunhão, permaneciam na oração, permaneciam no partir do pão. Então, isso fez com que a igreja, né, tivesse essa base firme para poder sobreviver. Ela não parava mediante aos ataques. Ela estava o tempo todo em movimento, pastor. Ela estava o tempo todo em ação, em atitudes, ao qual foi passada pelos apóstolos a ela, e os apóstolos receberam isso através de Cristo. Então aqui está armas poderosíssimas que fez com que a igreja tivesse sustento, essa força para permanecer diante dessas adversidades. Eu acredito, pastor Tiago Donato, que qualquer uma desses pilares, se fossem quebrados, talvez essa igreja estaria sofrendo algumas dificuldades que nós, nos dias atuais, estamos enfrentando. Só um minutinho, pastor, só para me concluir, que é interessante o que você está falando, é o seguinte: quando nós falamos que eles permaneciam, vou dar só a visão que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, que de fato não era uma doutrina nova, o termo aqui, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, não é que os apóstolos fundaram a doutrina, eles permaneciam na doutrina que os apóstolos receberam de Cristo, eles estão dando essa sequência, essa continuidade. É interessante entender isso, por quê? Porque quando eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, significa que eles davam valorização à palavra.
Ele dá uma valorização à palavra, é um interesse constante pelo ensinamento, é um interesse constante pela palavra que eles recebiam, né? E o que eu acho interessante é que logo vem também a prática, porque a atitude deles era constante concernente a isso. Então, primeiro, quando nós olhamos a valorização, né, do ensinamento, da doutrina, o que nós aprendemos é que a prática, ela é o reflexo da valorização. A prática é o reflexo da valorização da palavra. Então, o nível ao qual eles valorizavam a palavra refletia neles, né, o desejo de praticar o que eles estavam aprendendo. Isso é um estudo, era uma arma poderosíssima para poder suportar tais adversidades. O Renato falou bem, né? A igreja era perseverante. É interessante entender o contexto da palavra perseverante. São dois radicais, perto, mais severo, que a igreja levava totalmente a sério aquilo que é o fundamento dela. Então, a primeira explicação para mim, com relação ao que fez a igreja não sucumbir, é, primeiramente, a força atuante do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força atuante constante. Então, a igreja nunca poderia ser pega de surpresa, porque tem uma força ativa nela, que é a força do Espírito Santo. Então, a igreja ela tem um nível diferente do nível natural. Segundo, a questão fundamental, né? A igreja tem Cristo como a pedra angular, aquela pedra que foi rejeitada, a verdade, agora a pedra divina preciosa, que dá base para a nossa fé. Ou seja, então, primeiramente, ela tem a força atuante do Espírito, e segundo, tem o fundamento que é Cristo. E terceiro, a igreja é um plano de Deus, e nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Então, se foi Deus que estabeleceu a igreja, ela nunca vai parar, levante o que se levantar. E por que ela não vai parar? Primeiro, no meio do caminho a igreja vai se encontrar com algumas condições. Primeiro, a igreja no meio do seu percurso ela vai encontrar com questões políticas, ela vai encontrar com questões econômicas, ela vai encontrar com questões filosóficas. Só que todas essas questões que a igreja encontra no seu percurso, são questões que podem ser relativizadas, né? Eu posso conseguir barganhar a questão política, eu posso conseguir barganhar a questão econômica, eu posso conseguir barganhar questões filosóficas. Só que a igreja ela não se fundamenta nisso, por isso que nós não tememos a nada que acontece, porque o nosso fundamento é Cristo. Então, por isso eu não sou muito adepto a entender que a igreja depende de alguma coisa política para sobressair. Ainda que isso aconteça no percurso, o dia que isso for barganhado, a igreja continua ativa, porque na verdade a igreja é esse organismo vivo. A igreja invisível só depende de Cristo para continuar. Nós somos um plano de Deus e os planos de Deus jamais serão frustrados. Eu faço duas considerações assim, bem objetivas. Em primeiro lugar, o cristianismo ele não é baseado em filosofias ou meras ideias de alguém. O cristianismo é baseado em fatos. E os principais fatos do cristianismo, obviamente, giram em torno de Cristo. Sua encarnação, sua vida santa, sua morte substitutiva e sua ressurreição. São fatos. Não meras ideias, não filosofias. E contra fatos não há argumentos. A igreja primitiva não meramente acreditava na ressurreição de Cristo, no seu nascimento especial, na sua vida única, como ela era testemunha de cada um desses fatos. Inclusive, foi a convicção desses fatos que deu aos apóstolos, aos primeiros cristãos, a disponibilidade de endossarem seu testemunho com o próprio sangue ou com a própria vida. Segundo ponto que eu destaco é a questão dos pilares fundamentais da igreja primitiva. Os irmãos falaram, por exemplo, da doutrina dos apóstolos e do poder do Espírito Santo. É incrível que essas duas coisas não são antagônicas na igreja primitiva. E vale a pena ressaltar que a igreja primitiva nos é modelo.
Eu não falo isso de maneira romântica ou saudosista ou qualquer coisa parecida, mas é fato. A igreja primitiva nos é modelo porque ela era instruída pelos apóstolos que, por sua vez, foram instruídos pelo próprio Cristo. Então é natural que o ensino, o proceder dessa igreja beirava a retidão ideal do Cristo. Agora, entre essas duas questões que foram levantadas de maneira muito própria, que é a questão do Espírito, do poder do Espírito e da doutrina dos apóstolos, eu acho fundamental que isso não era antagônico. Não é? Alguém pode achar que a unção do Espírito Santo ela é antagônica à doutrina, mas essas coisas andam juntas. O Espírito que reveste a igreja de poder é chamado na Escritura de o Espírito da verdade, aquele que revela a verdade. Portanto, a igreja primitiva, ela tinha todas essas qualidades em comum ao mesmo tempo. Ela era cheia do Espírito Santo e ela amava a doutrina apostólica, que era a doutrina de Cristo. Pastor, praticamente os 9 companheiros aí, desde o início do pastor Tiago Leonardo, ao pastor Tiago Olinto, pastor Marco Júnior, até propriamente dito o senhor, já falaram tudo. A igreja completamente alicerçada em Cristo, basicamente uma igreja que estava doutrinariamente voltada à doutrina dos apóstolos, mas a gente percebe também que uma igreja que, como disse o pastor Marco Júnior, eu tenho para mim também, quando eu leio o livro de Atos, uma igreja modelo, uma igreja padrão. A gente percebe que eles tinham tudo em comum, não existia diferença. Eu não estou falando somente no âmbito social, eu percebo uma igreja pujante, cheia de vigor, cheia do Espírito Santo, irmãos que tinham uma graça para pregar o Evangelho. A gente vê o apóstolo Pedro, por mais que ele seja um homem novo, pregando o Evangelho, milhares de almas se convertendo a Cristo. A gente percebe o Evangelho se proliferando no meio do povo gentil, e também o apóstolo Paulo vindo com toda a pujança, anunciando esse Evangelho de Cristo, Evangelho que ele recebeu. E há uma necessidade nos nossos dias atual de voltarmos a pregar de fato esse Evangelho que Cristo seja a centralidade do ser da igreja, não esse Evangelho mercantilista que muitos têm pregado por aí. Não tem como fugir disso, falar de um assunto baseado como esse. Eu sou da mesma linha do pastor Tiago Olinto. Eu não consigo ver, assimilar como pessoas conseguem ligar a igreja a homens, a uma dependência política. A igreja, o maior projeto de Deus, ela está alicerçada em Cristo, basicamente ligada em Cristo. A igreja passou, igual falamos aqui ao princípio, por inúmeras perseguições. Eu digo muito na congregação que eu sigo no Veracruz, que não foi o Império Romano que derrubou a igreja. O Império Romano foi um dos mais sagazes no quesito perseguição ao cristianismo. Não foi no período da Inquisição que parou a igreja. Não foi os dois. E quem dirá que qualquer outra doutrinação ideológica do século XXI, desse período pós-moderno, vai parar a igreja? Não tem como, porque essa igreja está completamente alicerçada em Cristo. Cristo é o dono desta igreja, e ninguém para essa igreja, porque essa igreja, ela é de Cristo. Amém. Eu até acredito que naquilo que a gente começou lá no início, falando sobre a proposta, não era falar de instituição, né? Falar de igreja. E se tratando de igreja, trata de mim, trata de você que está nos ouvindo aí. Então, nós não dependemos disso, né? Agora, se tratando de instituição, já é uma outra questão. Nós estamos debaixo de leis, estamos debaixo de projetos, mas se tratando de igreja, que é a nossa proposta, falar de igreja mesmo, eu como igreja, você que está nos ouvindo como igreja, nós acreditamos piamente naquilo que foi dito. Então, nos leva a entender ou nos leva a crer, né, que a base principal foi aquela já estabelecida lá pelos apóstolos. Não tem como a gente fugir daquela base. É como, por mais que a gente tente colocar um outro fundamento, vai dar errado, né? Então, eu acredito que a explanação aí foi um grande conhecimento para todos nós. Pastor, antes do senhor terminar, se eu passar para outra pergunta, interessante na visão, na raciocínio que estava de Atos 2:42, é que a Bíblia, o texto diz também que eles perseveravam na comunhão. Quando você pega essa palavra comunhão aí no original, significa que eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum, né? A
visão era a mesma, o pensamento era a mesma, a postura. Ou seja, isso torna difícil de ser quebrado, isso torna a igreja forte. Né? É esse sentimento que a igreja atual precisa de ter. Né? É essa comunhão entre si. Né? Aí nós não detalhamos questão de placa, estamos falando de igreja, né? Nesse tocante, nesse sentido. Então, isso também deixa uma visão bem firme, bem sólida, e também nos chama a atenção. Eles tinham tudo em comum, tanto no sentido da palavra, tanto no sentido da oração, no partir do pão, né, no crer. Então, isso fazia com que havia uma dificuldade tremenda contra os opositores de tentar trancar, quebrar essa base. A terceira pergunta, eu acredito que ela está mais voltada para nós, até coloquei aqui para a igreja nos dias atuais, é que força mantém viva e atuante a igreja em meio a uma sociedade relativista e secularizada como a atual. Eu acredito que essa sociedade, ela está mais visível no seu aspecto relativista e secular nos dias da igreja hoje, né? Talvez na igreja primitiva não enfrentava tanta dificuldade que a igreja hoje está enfrentando. Claro que havia esse secularismo naquela igreja do passado, mas eu acredito que nós estamos lidando com isso. A igreja de hoje lida com mais frequência com a situação aqui. Então, que força mantém viva e atuante a igreja em meio a uma sociedade relativista e secularizada? E eu já finalizo aqui com a quarta pergunta. E qual foi a esperança, então, que fortaleceu essa igreja em meio a essas dificuldades? Então vamos lá. Que força mantém viva essa igreja em meio a uma sociedade secularizada e uma sociedade relativista? E qual é a esperança dessa igreja? Vale lembrar que a mesma igreja primitiva tinha esperança da igreja de hoje, né? Então, qual era a força dessa igreja e qual é a esperança tanto da igreja atual quanto da igreja primitiva? Vamos começar do lado de cá, que a gente ouve de forma alternada. Pastor Marcos Júnior? Então, pastor, eu tenho certa admiração, certo apreço pela apologética, e estudando apologética, eu já me deparei com a profecia de muitos sociólogos, filósofos do passado, que pregavam a falência da religião, a falência do cristianismo. John Lennon, em 1966, ele afirmou em entrevista a um jornal inglês: o cristianismo acabará, desaparecerá, minguará para sempre, e eu não preciso argumentar acerca disso. Estou certo e o tempo provará que tenho razão. A profecia desses sociólogos era extremamente otimista e girava em torno de um avanço tecnológico, científico e, consequentemente, social. Eles acreditavam que quando a humanidade alcançasse o ápice tecnológico, científico, medicinal, educacional, os problemas da humanidade, da sociedade deixariam de existir. Mas hoje, no século XXI, nós podemos declarar que a profecia desses homens é completamente falida e desprovida de fundamento. Isso se dá por diversos motivos, por várias razões. Uma delas está na composição e na necessidade maior do homem. O problema maior do homem não é educacional. O problema maior do homem não está na roupa que ele veste ou na casa onde ele mora. Não é? Muita gente educada fez muitas atrocidades e a história está aí para provar isso. O problema maior do homem é o seu distanciamento de Deus. A Bíblia nos diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para o deleite de Deus. E quando Deus vai criar o homem, Ele deixa no homem um espaço. E aí Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Portanto, quando Deus está criando o homem, Ele deixa um espaço no homem do tamanho da eternidade. Como se Ele dissesse: eu estou criando você para a minha glória, mas eu deixo em você uma necessidade de mim. Portanto, se você quiser ser pleno, se você quiser ser completo, você vai ter que vir a mim.
Veja isso. Nós somos uma sociedade extremamente tecnológica, científica. Tem menina aí de 12 anos, claro que eu reprovo isso completamente. Tem menina aí de 12 anos que não tem livro, nunca leu a Bíblia toda, não sabe o que é espiritualidade. Se você perguntar para ele o que é arrebatamento, ele vai achar que é algum aparelho tecnológico. Mas apesar disso, apesar de todas essas bugigangas tecnológicas, apesar de todas essas informações, o homem nunca esteve tão vazio. Essas estatísticas, elas não são publicadas, mas o número de adolescentes, o número de jovens e até de crianças depressivas, com pensamentos suicidas, é extremamente colossal. Eles estão enclausurados em seus quartos, e até o homem adulto é vazio. Ele tem tudo, mas ele é vazio. E o problema, segundo a visão teológica, a visão bíblica, é o seu distanciamento de Deus. É por isso que o pecado é o maior inimigo do homem. O pecado é o maior inimigo do homem porque o pecado impede que o homem alcance a plenitude estando na presença de Deus. Agora veja, é muito simples o que eu estou dizendo. A igreja, o evangelho, o cristianismo, ele jamais vai perder a sua capacidade, o seu espaço na sociedade, porque ele é o único, e eu faço questão de dizer isso, ele é o único capaz de suprir a demanda da alma e do coração do homem. Pastor, em relação à questão de que força mantém viva e atuante a igreja em uma sociedade relativista e secularizada como a atual, essa força não tem como fugir. Ela é espiritual, ela vem de Deus. E a gente vive também num contexto hoje, o senhor é pastor há vários anos, eu me sinto privilegiado, igual eu disse aqui ao princípio, de estar aqui com os irmãos. Eu praticamente sou um novo convertido, e analisando o contexto da nossa sociedade, a gente vive no meio de uma sociedade, o pastor Tiago ali, por ser psicólogo, ele pode falar muito melhor do que eu, relativizado, o mundo é relativizado, e a secularização, o senhor falou com tanta maestria aí, ela está no nosso contexto atual, está injetada até na mente de alguns cristãos hoje. Alguns cristãos estão secularizando a verdade, ou seja, eu participo do templo, eu vou ao culto, mas Deus não pode mexer em algumas áreas da minha vida. Isso tudo é um relativismo que também vai mexendo com a mente das pessoas. Eu li um livro esses tempos atrás, de um psicanalista Augusto Cury. Ele fala, inteligência socioemocional, que uma criança hoje, de 7 anos de idade, ela contém informações maiores e melhores e mais atuais do que o imperador do primeiro século. Hoje, nós somos bombardeados por diversas informações. Muitos dizem que a gente vive no meio de uma sociedade ou de uma geração informatizada. Não de uma geração que busca pesquisar, esmerar nos estudos, uma geração estudada. E a gente percebe que esse secularismo, ele está adentrando na igreja. Quando a gente fala igreja não organização. A gente está falando de igreja organismo. E querendo ou não, o apóstolo Paulo ele falou com maestria aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Não vos conformeis. A tradução King James atualizada, eu gosto muito dela, que ela vai dizer assim, não vos amoldeis, ou seja, ao sistema deste mundo. O mundo tenta nos colocar numa forma, tenta nos conduzir da forma dele, mas nós estamos conectados em Cristo, e nós andamos de acordo com Cristo. Como foi dito a princípio, a gente anda em contrariedade à vontade do mundo. E quando a gente fala mundo aqui, principalmente quem está na live talvez está perguntando, o que tanto fala de mundo no mundo? A gente não fala de mundo aqui, cosmos, não, da beleza, que o salmista falou não. A gente fala de mundo aqui, sistema. O sistema do mundo, querendo ou não, ele tenta engolir a igreja, mas não consegue, porque a igreja está fundamentada, não tem como fugir disso, de Cristo, em Cristo, está fundamentada nele. Igual eu disse aqui a princípio, pastor, a gente vive, e obreiros aqui, pastores amigos meus, nós vivemos em uma sociedade relativista e secularizada, e nós temos que tomar cuidado, que o relativismo está entrando no nosso meio, uma palavra muito utilizada no nosso contexto atual.
principalmente o senhor quando vai tratar de alguns assuntos de caráter moral. Não julgueis. Isso é relativizar a verdade. Pois bem, nós vamos ouvir aqui também do lado de cá agora, o pastor Tiago Olimpo, e eu quero deixar claro para os irmãos aí, nessa primeira hora da nossa palestra aqui, a gente está conhecendo a igreja, como é que ela chegou até aqui, né? E já na segunda hora ali, a partir de 8, nós vamos estar falando precisamente dentro daquele tema. Então, qual que é o papel dessa igreja? Nós estamos conhecendo ela, como ela se manteve até aqui. E daqui para frente, depois das 8, nós vamos estar falando então, qual que é o papel dela, a sua atuação frente à iminência do arrebatamento. O que ela precisa então estar fazendo? A gente sabe que o que trouxe ela, o que mantém ela, é o que nós estamos escorrendo aqui. Mas o que ela precisa fazer? Porque vale lembrar que a igreja primitiva também esperava o arrebatamento da igreja. E ela produzia alguma coisa na expectativa do arrebatamento. Então vamos lá, encerrando do lado de cá agora, o pastor Tiago Olimpo e o pastor Tiago Nonato. Pastor, não dá para poder fugir da questão secularismo e relativismo, dentro da pergunta que foi feita, porque na realidade hoje é uma das propostas que, infelizmente, como o pastor Wesley disse, ela está entrando no meio da igreja. Isso é preocupante, porque quando você busca entender de fato o que é relativismo, como a gente é um pouco curioso, eu sou bem curioso no que diz respeito a isso, eu fui buscar o significado da palavra secularismo, né? E eu fiz bem resumido aqui, vou ler o que eu fiz resumido no meu pensamento. É um modo de vida seguido sem referência de Deus ou religião, correto? E o secularismo é um estilo de vida que se inclina para o profano mais do que para o sagrado, né? O secularismo também, ele se pende mais para o natural do que o sobrenatural. Isso faz com que a espiritualidade fique decadente no contexto igreja. Estou dizendo isso no contexto igreja. E eu quero, sem tecer muito comentário, porque o tempo já está avançado, vou só falar rapidamente aqui, só para termos o cuidado concernente ao secularismo no contexto igreja, é que o secularismo ele tem três visões perigosíssimas. O secularismo ele tem três visões perigosíssimas. A primeira visão do secularismo é que, para o secularismo, o que importa é o que está funcionando. Então eu fiz um breve comentário, eu disse que não importa se, no contexto igreja, né? Não importa se a mensagem que está sendo pregada é do Evangelho. O que importa é que se está dando certo e está atraindo a massa. Não vou tecer comentário porque não dá tempo. Segunda visão perigosíssima do secularismo é que o secularismo diz não a Deus e sim ao Deus Mamon. Quem conhece um pouco de Bíblia, gosta de Bíblia, tem os seus fundamentos doutrinários, sabe do que eu estou falando aqui, né? E não dá para poder servir dois senhores, né? O Jesus deixou bem claro isso em Mateus 6, 24, né? Ou você vai aborrecer um e vai amar o outro, né? E também a terceira visão perigosíssima do secularismo aqui, para o secularismo, a mídia é uma regra de fé prática. Para não tecer muito comentário, eu vou ler aqui com bastante atenção para os irmãos entenderem a ideia. Há um bombardeio de imagens, né, que tem promovido uma espécie de anti-intelectualidade, de informações que anula a capacidade de ler e criticar, né, substituindo a razão pela emoção, o significado pelo interesse imediato, né? Isso tem influenciado por este secularismo, tem sido uma influência pelo secularismo imediato. Muitos cristãos deixam de, aí entra, muitos cristãos nesse incentivo do secularismo, eles deixam de praticar a leitura bíblica, orar, separar-se para uma santificação, né? Ser mais assíduo aos cultos da igreja, porque o secularismo ele quer bombardear, ele quer te encher de tanta proposta ao ponto de você não se mover, né? E ele está bem ligado ao contexto mesmo desse sentido de tecnologia, esse avanço da tecnologia, das imagens, né? Que deixa as pessoas de fato amarradas, muitos crentes amarrados nesse sentido aí.
Então, são 3 visões aqui que são perigosíssimas no sentido do secularismo para a igreja. Bem colocado aí, primeiramente funcionalismo, né, e utilitarismo. Funcionalismo é aquilo que funciona, utilitarismo é quando a proposta é de que a maioria vence em detrimento da minoria. E a grande questão é que a igreja vivencia essas questões da evolução. Primeiramente, o Marco Júnior pontuou aí a questão da modernidade. A expectativa é que a modernidade traria para o ser humano a solução para os problemas. Só que as coisas vão se modernizando e a modernidade traz para o homem ainda mais vazio. A tentativa de resolver isso vem para o pós-modernismo, que seria uma resposta àquilo que a modernidade não conseguiu resolver. Infelizmente, a igreja, a organização, ela é inflamada por isso. Então, muitas das vezes, a tentativa, a organização, não estou dizendo de ministério, a igreja, a organização, a igreja que funciona de forma institucional, não é assembleia, não. A igreja, a organização, muitas das vezes, ela tenta vencer essas forças dessa maneira. Ela vem tentando também vir com artifícios do pós-modernismo, da modernidade para resolver. Só que a questão é que isso vem cada vez mais deixando o ser humano no âmbito daquilo que é raso. E a resposta não é o suficiente para conseguir vencer com essas dificuldades. Mas a grande pergunta é: que força faz com que a igreja consiga romper e vencer com tudo isso? A força é o Espírito Santo. Só que a força que o Espírito Santo age na igreja é através daquilo que se chama da metanoia. Essa mudança de pensamento, Romanos 12, 1 e 2. Ou seja, durante o tempo inteiro, a proposta, vão lá do marxismo, a proposta do modernismo, do utilitarismo, do funcionalismo, enfim, do socialismo, é sempre vir por vias naturais. Só que se a igreja tentar responder com conteúdo natural, ela perderia. Então a igreja, organização, isso consegue tocá-la. A igreja organismo, logo a igreja invisível, ela não é tocada por isso. Ela nunca se corrompe. Porque a igreja invisível, a igreja, o organismo, Cristo cabeça dela, ela sofre o processo de metanoia. Que processo é esse? A igreja mudando o pensamento o tempo inteiro. Então aqui não tem a questão de um cristão sábio. Aqui não tem uma questão de alguém que estudou. Aqui não tem uma questão de alguém que leu mais do que não. Aqui tem a questão de alguém que está em Deus. De alguém que está sendo instruído pelo Espírito Santo. Logo tem a palavra como prisma. Se ele tem a palavra como prisma, levanta-se a teoria que quiser levantar. A teoria pode até tocar no homem. E o homem pensar, porque eu, como ser pecador, eu posso ser tocado por alguma ideologia. Mas logo eu, que sou do Espírito Santo, ele habita em mim, a teoria vem e me suga. Mas vem o Espírito Santo com a ação transformadora e fala: Tiago, volta para cá. Logo vem outra teoria e eu me balanço, porque eu sou corruptível como ser pecador. Logo vem o Espírito Santo: Tiago, volta para lá. Ou seja, o mundo conforma, mas o Evangelho transforma. E a transformação não é uma vez de uma vez por todas, a transformação é constante. Logo vem uma teoria, o Espírito Santo transforma minha mente. Logo vem outro, o Espírito Santo me transforma. Então aqui não tem um crente sábio. Aqui é todo aquele que é a igreja invisível, o mundo não corrompe. O secularismo, as questões da atualidade só conseguem corromper organização. Igreja é organização. A igreja invisível, a igreja de Cristo, ela jamais será corrompida. Ou seja, o mundo até tentará corromper, mas é impossível, uma vez que o Espírito Santo me transforma. Ou seja, o mundo não consegue pegar a igreja de surpresa, porque o conteúdo que nós temos, quem revelou foi Deus, aos pequeninos que somos nós. Aí a pergunta é: onde estão os sábios? Onde estão os inquiridores? Onde estão os conhecedores? Todos esses foram anulados pelo conteúdo poderoso da palavra. Então a força que nos faz romper é o Espírito Santo, através da força metanóica em nós, transformação constante, mudança de sentido. Graças a Deus. Eu acredito que a gente conseguiu alcançar ali, nessa primeira hora, aquilo que foi proposto.
Eu gostaria que, talvez em um versículo, a gente conseguisse resumir a quarta pergunta aí, pastor Marcos Júnior. Talvez num versículo, né, sem um comentário. Que esperança fortaleceu a fé da igreja em meio às dificuldades enfrentadas pelos primeiros cristãos e a nossa fé também hoje? Eu acho que a gente tem um versículo que a gente consegue definir isso. Qual foi a esperança da igreja lá no passado, sendo a mesma esperança da igreja hoje? Porque eu acho que, tenho certeza que a esperança da igreja de hoje, ela brotou lá naquela igreja primitiva. A igreja primitiva, ela não deixou aquela esperança quanto ao arrebatamento acabar por causa de uma promessa. Eu acredito que a igreja de hoje também, ela mantém essa esperança viva em meio às dificuldades, também por causa dessa mesma promessa. Eu acredito que com um versículo a gente consegue definir essa última pergunta. Pastor, eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, e Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 10, Jesus acabou de ser assunto aos céus. O texto diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Eu acredito, por isso que eu disse que num versículo só a gente conseguiria resumir tudo isso. A esperança da igreja primitiva acerca do arrebatamento foi a promessa deixada pelo Senhor. E eu acredito que a nossa esperança também permanece a mesma. Não há um outro objetivo para viver uma expectativa do arrebatamento, a não ser confiar na promessa que foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu vou, preparo a casa e volto e busco. E parece que é do interesse de Deus que em todas as gerações a igreja viva debaixo dessa expectativa. Pode voltar agora. Isso eu devo viver e agir como se ele fosse voltar agora. Essa expectativa tem que ser latente até a igreja se arrebatar. Eu quero só, enquanto a gente falava acerca desse versículo, me veio à mente uma situação que eu vivi no ano de 2004, quando eu assumi a igreja na cidade de Pimenta. E foi até um fato assim, que gera um pouco de graça, né? Porque a gente vive debaixo dessa promessa, que Jesus vai voltar. A igreja, ela caminha assim a qualquer momento. O que move essa igreja, a esperança que a gente tem, é essa promessa dita pelo Senhor. E eu recordo que quando eu assumi a igreja de Pimenta, eu estava ministrando um período lá de uns 2 meses acerca do arrebatamento. E me veio na mente fazer com a igreja um fato, assim, algo que despertasse a igreja, ou que eu pudesse ver como estava a fé dos irmãos na volta de Jesus Cristo. Eu recordo que eu chamei um amigo meu que tocava trompete, 2 amigos, e marquei naquele dia, nós estávamos falando exatamente no retorno de Cristo, na volta de Cristo. E eu falei com ele e com o diácono lá da igreja, ele diz: olha, quando eu estiver falando na parte tal, Maranata, Jesus vai voltar, dando aquela ênfase, nós vamos fazer o seguinte: você vai pagar a chave geral do padrão, e o menino com o trompete ia tocar na janela, um do lado do outro. Rapaz, vocês não têm noção. Quando eu falei, Jesus pode voltar agora, e aquela coisa toda e tal, o irmão apagou a chave geral lá, eles me deu uma socada naquele trompete. Para mim é decepção. O que teve gente gritando, misericórdia, e ai, levantando. Então vale lembrar que a gente precisa viver essa esperança. Jesus prometeu que ia preparar um lugar, ele foi, preparou um lugar, e essa esperança tem que nos mover. Mas essa esperança, ela não pode estar condicionada a uma vida de qualquer maneira, porque ele pode voltar a qualquer momento. Pode voltar agora, né? Eu espero Jesus, ele foi preparar uma casa, está lá, eu vou para lá e tal, mas eu não posso fazer com que essa promessa cumpra dentro de um tempo na qual eu acho melhor para mim. Não, daqui 2 anos eu vou estar pronto, daqui 3 anos eu vou estar pronto. Eu acredito que aquilo que foi lido ali é o que nós almejamos isso. Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora, e é isso que manteve tanto aquela igreja, porque logo no início nós até conversávamos ali. A igreja primitiva, ela tinha uma convicção que Jesus voltaria de novo naqueles dias. Né? O diálogo que Jesus estava tendo com os discípulos acerca do reino vai ter sido questionado acerca de João. O próprio Jesus vai dizer: olha, se eu interessar que ele fica
vivo até a minha volta, o que vocês têm com isso? Né? Se eu quiser que ele permaneça vivo, então a igreja achava que Jesus voltaria com aqueles dias, mas já se passou alguns séculos, mas a esperança continua a mesma, né? O arrebatamento da igreja é a promessa que Jesus fez de ir preparar uma casa e voltar para levar o seu povo para estar juntamente com ele. Alguma coisa mais a ser considerada ainda? Pastor, essa esperança, como o senhor disse, o pastor Marrujo disse, ela tem que estar latente nos nossos corações, né? Viva. Essa chama, ela não pode se apagar nunca. Eu tenho dito isso, principalmente onde eu congrego. Eu ministrei lá no estudo sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, referente às 318 referências bíblicas que tem só no Novo Testamento, que Jesus virá. Essa tem que ser a nossa esperança. Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Eu digo muito, principalmente quando eu ministro a jovens, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. O que há de vir, virá, não tardará. Ele disse, escrevendo lá, os forasteiros, os peregrinos, né? Além da nossa árvore, que deixa bem claro isso, nós somos peregrinos por esse tempo, estamos transitando. E só para terminar, o pastor Tiago Monato falar, eu tenho para mim que duas mensagens são o pilar central da igreja. A primeira é Cristo, a cruz de Cristo. Charles Spurgeon vai dizer que a cruz de Cristo é o último argumento de Deus com os homens. A mensagem da cruz é uma mensagem, como foi dito aqui, uma mensagem que confronta. Porque não existe encontro se tiver confronto. E a mensagem do arrebatamento da igreja é uma mensagem que traz esperança futurística para a igreja. Nós temos que ter essa chama acesa dentro de nós. A própria ceia do Senhor é uma mensagem sobre o arrebatamento. Jesus, ele disse, Mateus capítulo 25, versículo 29, esse vos digo, que desde o dia de hoje não beberei de novo convosco, não beberei desse fruto da vide aqui convosco, mas beberei lá, no reino do meu Pai. Eu acredito que nessa primeira hora a gente conseguiu aí, então, entender o que é a igreja, como a igreja chegou até aqui, né, vencendo as dificuldades da igreja, mas eu acredito também que alguns irmãos que estão nos ouvindo está ansioso para que a gente chegue naquele ponto que foi colocado lá como tema. Qual que é o papel, então, da igreja hoje, vamos falar da igreja hoje, frente à iminência do arrebatamento. E aí nós vamos correr um pouquinho aqui sobre o papel da igreja no seu aspecto como organização, no seu aspecto social e no seu aspecto religioso. O que essa igreja precisa estar fazendo, visto que o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento? O que essa igreja precisa estar? Se alguém quiser começar aí, tanto no seu aspecto de organização, no seu aspecto espiritual, né? A igreja precisa estar pronta, a igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar vivendo a expectativa da volta, e no seu aspecto social também, aí a gente pode discorrer um pouquinho acerca disso aí. Começa. Pastor, na postura espiritual da igreja, né, eu acredito qual deve ser a postura, né, da igreja frente à eminência do arrebatamento, no âmbito espiritual, trazendo para a igreja, eu creio que é a igreja pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. A realidade é que, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24, 14, ele diz assim: este é o Evangelho do reino, este Evangelho do reino será pregado, né, a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Eu acho que é um papel principal da igreja, né, é pregar o Evangelho, porque quando você prega o Evangelho, você está anunciando que Cristo vai voltar. Porque tudo que você precisa acerca da volta de Cristo, os sinais, tudo, quando você está pregando o Evangelho, vai estar lá. Há uma grande preocupação, essa é a realidade, há uma grande preocupação no requisito dos sinais, né? As pessoas estão mais preocupadas em traçar sinais e planos do que preocupadas em pregar o Evangelho, né? Então, eu acho que o papel principal da igreja, diante dessa atualidade hoje, como foi dito pelo Senhor, é a igreja ter a postura, não se desviar momento algum desse foco de pregar o Evangelho de Cristo a
toda a criatura, levar essa esperança a qual nós temos. Porque quando a igreja prega o Evangelho, ela leva aos corações do pecador a esperança que nós mesmos nós temos no retorno de Cristo. Então, no âmbito espiritual, no que diz respeito à postura da igreja nesse sentido, eu acredito comigo que ela tem que pregar o Evangelho, pregar a palavra. Nesse sentido aqui de pregar o Evangelho, eu não falo no sentido de se preocupar com teoria, se preocupar com o fulano de tal falou, o Beltrano falou, o doutor, o PhD falou que vai ser tal dia, vai ser assim, sinal assim. A preocupação da igreja deve ser pregar o Evangelho, porque uma esperança ela já tem, uma promessa ela já tem, então ela só deve pregar o Evangelho. É triste, né? A gente tem que falar para a igreja, tem que pregar. Na verdade, a postura da igreja, em minha concepção, era ser igreja. Porque quando eu falo que é ser igreja, já tem por concepção aquilo que é o valor da existência dela. Eu fico triste em ter que dizer e orientar a igreja a ter que pregar. Seria a mesma coisa que dizer para a mãe ter que amamentar o filho que está faminto. Ou seja, a igreja nesse tempo precisa ser igreja. Porque o dia que ela for igreja, aí eu falo a igreja visível. O dia que ela for igreja, ela vai cumprir o seu papel. Só que nós vivemos em dois tempos, né? Com relação ao reino, que é o tempo entre o já e o ainda não. O já é o que nós estamos vivendo. E a igreja, no já, ela precisa estabelecer o reino de Deus. E pregar o reino de Deus, a organização, ela consegue exercer o seu papel. O seu papel social, o seu papel de auxílio, o seu papel de ajuda. Isso nós, enquanto igreja e organização, precisamos fazer. Agora, no sentido espiritual, a igreja precisa sim ser igreja. E quando ela é igreja, ela prega. Eu estava fazendo uma live com o Nonato essa semana passada. Eu falei lá que eu tive uma batalha pesada na madrugada da semana retrasada, por causa de um jovem que me ligou. E o medo dele era que ele estava estudando com alguém e Jesus já tinha voltado. E eu travei aí umas duas horas e meia de explicação bíblica para ele, para tentar tirar isso da mente dele. Porque o objetivo dele era tentar viver aquela mania da escatomania, né? De todo o detalhe escatológico, o que significa isso, o que explica aquilo. Quando eu não consegui fazê-lo retornar para a base da palavra, que a questão é ser igreja, estar preparada em Cristo, independente da linha do arrebatamento, dos dias ali da tribulação, eu preciso estar preparado como igreja, que uma vez que eu estou preparado, independente do que acontecerá, Cristo me dará resguardo para isso. E ali eu consegui vencer aquela batalha, e até hoje estou com a batalha com esse jovem aí. Você vê como que às vezes falta a igreja simplesmente ser igreja, anunciar o Evangelho com amor e com a paz que o Evangelho tem para nos dar. Então, pastor, foi muito bem dito, né? Quando eu me deparo com essa pergunta, eu não consigo desvencilhar do testemunho dos homens de Deus, dos canais de Deus ao longo da história bíblica, como por exemplo Abraão. Abraão, quando soube da iminência do juízo de Deus sobre Sodoma, ele se lembra de Ló, naturalmente, e ele passa a interceder diante de Deus pela vida de Ló e por Sodoma. Acho que essa deve ser a nossa postura, de estarmos de pé diante de Deus nessa hora, para que o Ló, porque nós partilhamos da graça do Senhor, nós temos a convicção de nossa salvação, mas existem muitos ainda, nossos inclusive, que estão ainda em Sodoma, que ainda não foram despertados, não é? Interessante que na salvação de Ló, o texto diz que Deus se lembrou de Abraão e por isso Ló foi salvo. Então essa deve ser a postura da igreja. O pastor Tiago Olinto falou muito bem, a igreja deve ser igreja, mas isso levanta uma questão: será que ela tem sido de fato igreja? Não é? Será que as pessoas que nós chamamos e pensamos que é igreja são de fato igreja? Será que elas nasceram de novo? Porque cobrar da igreja a pregação e o testemunho é realmente ridículo, né? Perdão pelo termo pesado, mas o que você vai esperar de uma mangueira além de manga? Não é?
Eu até anotei aqui um comentário de John Wesley, ele fala assim: como não podeis sair do mundo, né? Veja isso, como não podeis sair do mundo, a igreja, ela deve estar no mundo nesse período, porque ela é chamada para ser sal da terra. O sal, para ter a sua eficácia, ele precisa estar em contato com outro objeto, com outra substância, senão ele não consegue exercer o seu poder. Então veja, como não podeis sair do mundo, também não podeis estar em meio dele, sem vos tornardes manifestos a toda a humanidade. Estando em meio deles, é impossível esconder vossa humildade e mansidão, e as demais disposições pelas quais tendes a aspiração de ser perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Se eles puderem ocultar uma cidade situada sobre um monte, poderão enclausurar o santo, zeloso e ativo, amante de Deus e dos homens. Portanto, se nós não estamos sendo, se alguém não está sendo sal da terra, luz do mundo, uma cidade edificada sobre os montes, é preciso que esse indivíduo, que essa pessoa se pergunte de maneira zelosa sobre a orientação do Espírito da palavra, se ele de fato é uma igreja. É bem assim. Pastor Silas, demais companheiros, os pastores aqui falaram tudo aquilo que de fato eu ia falar, né? Eu acho que não tem como não. A igreja de fato tem que pregar o evangelho, e é, entre aspas, um termo até muito pesado, e é discrepante dizer que a igreja tem que pregar o evangelho, porque devemos de fato pregar o evangelho. É sinal que devemos rever conceitos no âmbito da pregação, e para nós que somos pregadores é meio que confrontador isso, é muito confrontador. Por isso que a cada dia eu penso que nós devemos pregar uma mensagem centrada e pautada na Bíblia, não uma mensagem fictícia de ilusões, não vender falsas ilusões ao nosso público, pregar o evangelho bíblico com maturidade e dizer que Cristo breve voltará. Anunciar. Pode falar. E anunciar esse evangelho. Porque é um complicador, porque nós como pregadores nos sentimos confrontados. E querendo ou não, o contexto atual, se nós não tomarmos cuidado, nós somos levados por ele, querendo ou não, por esses ventos, por essas ondas, que são contrárias à mensagem que de fato nós buscamos pregar, que é o Evangelho. O que é o Evangelho? É Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem do arrebatamento, a mensagem do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho é confronto, o Evangelho nos confronta. Eu costumo dizer que os maiores homens de Deus, aqueles que marcaram o seu tempo, desde os pais da igreja até os heróis da fé, que a gente lê o livro Heróis da Fé, os 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, foram homens que foram moídos por dentro. A igreja só será igreja quando ela entender que o papel dela é ser moída pela causa de Cristo. Aqui o João fez uma pergunta. Será que de fato todos têm sido igreja? Acredito que tem duas posturas, né? Vou voltar àquilo que eu falei novamente. A igreja genuína, invisível, tem sido. Só que aí dentro das organizações é preciso que essa igreja evangelize dentro da própria igreja como organização. Por isso que a minha palavra precisa ser uma palavra bíblica. Porque às vezes eu estou pregando aqui e alguém quer aceitar Jesus aí ninguém levanta. Tem só pessoas que é crente de organização. Mas quando eu prego uma palavra genuína, eu estou evangelizando dentro da igreja a organização. Ou seja, a igreja, organismo, evangeliza a igreja, a organização. Vocês têm crente dentro da igreja, organização, que precisa se converter. E essa é a grande verdade. Eu acredito que quando a gente propôs fazer isso aqui, e talvez alguém que está do outro lado nos ouvindo, fala, mas eu estou frustrado, porque eu achava que viria outra coisa que a igreja precisa fazer. Não tem como. Não existe outra coisa que a igreja fazer. Né? A gente inventar que a igreja precisa estar fazendo isso antes do arrebatamento, não tem outro
papel da igreja, né? Qualquer coisa que a gente falar, além daquilo que já está colocado aqui, que é pregar o Evangelho, a gente está distorcendo. Porque antes do arrebatamento, eu vou fazer o quê? Não, vou me acomodar? Não, eu preciso trabalhar. Eu vou pensar em prosperidade? Não, eu preciso pregar o Evangelho. Isso é tipo maquiar o morto, né? Maquiar o morto não impede dele ser sepultado. Eu até coloquei aqui, e eu espero que você que está nos ouvindo ali não frustre com isso que nós estamos falando, porque se você esperava que a gente ia trazer o papel da igreja frente à ministra do arrebatamento, deveria ser de crescer, de construir, de avançar, de ter um momento de adoração diferente, eu acredito que não é essa a proposta, não é isso. Eu até coloquei aqui o seguinte, são coisas básicas, baseadas na própria palavra, depois vocês podem fazer um comentário. É necessário a igreja ter um papel ante a ministra, frente à ministra do arrebatamento. Essa igreja precisa crer na vida de Cristo, ela precisa crer, porque a igreja de hoje, estou falando aqui de organização, de pessoas, né? No evangelho que a gente vive, é um evangelho tanto de barganhar, de desfrutar de alguma coisa aqui, que não se prega que ele precisa acreditar na vida de Cristo. Ele não precisa acreditar. E muitas vezes você pega o evangelho pregado por aí, as pessoas não sabem o que é volta de Cristo, arrebatamento. Elas estão tão focadas naquilo que elas podem alcançar aqui, que elas não creem nisso. Quando você prega esse evangelho de arrebatamento, elas ficam um tanto confusas. O que é isso? Porque primeiro eu acredito que a pessoa precisa crer na volta de Cristo. Elas estão voltadas ao materialismo, né, pastor? Aqui falou na pergunta lá, esse relativismo, essa secularização impede da pessoa avançar nessa postura de acreditar no arrebatamento. Isso não é história, ele vai acontecer. Eu coloquei como igreja, parece ser a coisa até sem sentido, mas como igreja a gente precisa orar pela vida do Senhor. O apóstolo Pedro vai falar isso na primeira carta, no capítulo 4, versículo 7. Acerca de crer, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 14, Paulo falou sobre isso. Então a igreja precisa crer na vida de Cristo, ela precisa acreditar. Porque quando ela acredita nisso, ela começa a mudar de atitude. Porque ele pode voltar agora. Ele pode voltar agora. Então eu acredito nela, na volta de Cristo, então eu começo a mudar de atitude. Eu começo a crer diferente. Eu preciso orar por isso. Eu preciso orar para a vida de Cristo, para que aconteça, porque viver aqui, por mais dificuldade que a gente passa, não vou dizer que seja ruim, é bom, a vida é boa, mas peraí, então onde fica a promessa? Né? Eu preciso orar por isso. Eu coloquei aqui também, dentro desse aspecto, que a igreja precisa amar a vida de Cristo. Porque quando você ama alguma coisa, você tem o desejo de compartilhar com aquilo que você ama. Né? Eu tenho o desejo, eu amo a minha esposa. Se eu amo a esposa, eu tenho prazer em estar perto dela. Eu amo a minha família. Se eu amo a minha família, eu tenho prazer de estar com ela. Agora, se eu não amo a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, não tem como eu desejar ele. Né? Agora, se eu amo o arrebatamento, eu espero, eu desejo aquilo, então eu vivo esse momento do arrebatamento. Depois a gente pode até comentar sobre isso. Coloquei aqui também que a gente precisa, aquele foi o foco que vocês falaram, pregar sobre isso. Né? Eu recordo que um dia eu estava até ministrando sobre o tema arrebatamento, em uma cidade próxima, aqui em Ouro Branco, e falei sobre isso. Não dá igual mesmo, falar de volta de Cristo. Não dá igual. Né? Tem até eu acredito que todos nós já vimos aí, uma artezinha que postaram aí na internet, de um pastor, é uma arte mesmo, um pastor num carrão, né, e outro num Fusca, e alguém questionando por que um andava naquele carrão e o outro andava no Fusca. Né, e aquele que andava no Fusca, ele comentou, porque eu prego sobre o arrebatamento. Quer dizer, não vai dar igual, beleza? Não gera. E infelizmente é o que a gente tem visto aí. Falar sobre o arrebatamento não traz holofote para o pregador, as atenções não tornam para ele, mas a gente precisa pregar mesmo para a vida de Cristo. A gente precisa vigiar esperando a volta de Cristo. Precisa disso. A igreja nesses últimos dias, frente à ministra do arrebatamento, ela precisa estar vigilante, ela precisa vigiar, né, esperando a volta de Cristo. Ela precisa atentar para os sinais da volta de Cristo, né? Como igreja, a gente precisa atentar para os sinais. Volto a dizer aqui, né, como o pastor Tiago Leonardo mesmo disse, né, viver assim, falou alguma coisa ali, falou outra coisa ali, eu corro atrás daquilo que parece ser sinais, não são, porque no momento desse, aparece muito aproveitadores, né? Muitos aproveitadores. Exemplo, né? A lua ficou vermelha, o sol mudou
Não é tanta coisa que a gente ouve aí, mas é claro que a gente precisa tentar por sinais. E aqui vale lembrar que sinais sociais, os sinais naturais, os sinais políticos, todos eles já estão aí indicando que Jesus está voltando, os sinais morais, sinais religiosos, sinais científicos e os sinais espirituais, que a Bíblia é repleta deles, que demonstram, né, que nós estamos vivendo mesmo aí, a qualquer momento, a volta de Cristo arrebatar a sua igreja. E é muito preocupante, como o pastor Linto disse, a questão da igreja organização e igreja organismo. E isso pesa muito, porque eu vou falar de um áudio que eu recebi, um semente erro. Como nós temos que ter hoje, como que eu posso colocar? Como que tem que ser urgente em nós, o desejo de pregar a eficácia do Evangelho como ele é, principalmente no que se diz respeito à volta de Cristo, né? Não sei se eu consegui comentar com o Tiago, a minha esposa recebeu um áudio de uma amiga dela, e olha só como é que é as coisas, porque o Evangelho ele se define a si só. O Evangelho traz, quando você prega o Evangelho verdadeiro, ele vai trazer tudo que é necessário, tudo que compõe, né, nos compõe para podermos estar prontos para o arrebatamento da volta de Cristo. E essa irmã, eu acredito que ela faz parte de uma organização, não da igreja. Essa irmã recebeu um áudio de uma irmã que teve uma revelação. Essa irmã teve uma revelação dizendo que Jesus ia voltar e que depois do coronavírus ia vir uma crise pior do que essa, né? E que nessa crise é que Jesus iria voltar. E essa irmã deveria estar na posição, porque o Deus que falou com ela, falou que ela não iria ser arrebatada, ela não iria subir. Olha você ver, Deus falando com a irmã que não estava na posição, ela não seria arrebatada. Aí veio um pastor, não sei se esse pastor viu essa live dessa irmã, viu esse vídeo dessa irmã, e também veio profetizando que Deus deu para ele também a mesma visão. E a visão que Deus deu para ele é que a irmã, Deus falou que voltaria na crise depois do coronavírus que teria. Só que para esse pastor, Deus deu a data. Eu recebi esse áudio. Então, essa irmã ficou apavorada, essa moça ficou apavorada. Ela disse que a cunhada dela, quando viu isso aí, viu essa live, viu esse vídeo, esse áudio, ela falou, ela reuniu com o marido dela para vender a casa e comprou uma chácara para se afastar de todo mundo, para dois propósitos. O primeiro, para que se ela não for arrebatada, ela estocar bastante alimento para ter para comer. E segundo, para ela se santificar, para não perder o arrebatamento, porque o pastor disse que seria acho que dia 8 ou dia 11, que seria o arrebatamento, né? Então isso é perigosíssimo demais quando o Evangelho não é pregado. Pastor Tiago, só para acrescentar o que você está falando aí, o apóstolo Paulo parece que ele está aqui nos nossos dias, né? Parece que ele está mais vivo. Parece que ele está mais vivo do que nunca, o apóstolo Paulo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, eu gosto muito tanto da primeira quanto da segunda, ele vai falar assim, mas o Espírito expressa, capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso é espírito do engano. A gente pega Mateus capítulo 24, o próprio Jesus vai dizer aos discípulos que aquele dia ninguém sabe, nem os anjos, ele também não sabia porque estava ali, fala de uma natureza humana. Cristo se abdicou da sua natureza divina para se tornar o Verbo. Nem ele sabia, nem os anjos, unicamente o Pai. Hoje, exclusivamente, Jesus sabe o dia, Jesus sabe a hora. Eu acredito que a gente está vivendo um momento, princípio de dores. O senhor teve, por há pouco tempo, um neto na sua casa. A sua filha sentiu dores de parto. Ela sente primeiras contrações, que vem de uma hora, e daqui a pouco também eu vou ser pai também. Eu estou nesse suspense. De novo, Deus abençoe. Envia a flauta lá para casa. Mas aí o que acontece? A gente fica nessa expectativa. Ou seja, a mulher fica grávida, um mês, não sabe que está grávida. Mas no segundo mês, já olha, no terceiro mês, no quarto mês, no sétimo mês, já começa a sentir a criança mexer.
Já no 8º mês, no 9º mês, já chega aquele período de contrações, 68 semanas. Eu acredito que nós estamos vendo as contrações do arrebatamento. Nós estamos vendo os últimos momentos da igreja na terra. E profecias como essa aí, para quem não tem embasamento sólido na palavra de Deus, cai. Falta o quê? Doutrina. Quando a gente fala doutrina, não fala de usos e costumes, porque muitos confundem doutrina com usos e costumes. A gente fala de ensino, que o Tiago Olinto me ensinou quando eu fazia curso de teologia básica, de biologia. A gente precisa, sã doutrina fala de ensinamento sadio, o genuíno ensino. Essas pessoas, pastor, elas são movidas por profecias. Não é, quer dizer que Deus não revele. Eu sou pentecostal, acredito eu, até no osso. E defendo o pentecostalismo clássico, não sou completamente contra o sensacionismo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas pseudos-profecias e com esses pseudos-profetas desses últimos tempos. Pastor Tiago. Tiago. A minha postura com relação a isso, porque ela perguntou para mim, ela mandou minha esposa perguntar, né? Para mim, qual que seria a minha postura concernente a esse dia que esse profeta disse que Jesus iria voltar, né? Qual a atitude que eu tomaria? Eu falei com ela, primeiro, se você quiser vir aqui nessa data aqui, eu vou estar aqui em casa jantando, tem que jantar conosco, vou estar jantando aqui. Eu falei com ela, e outra coisa, se você tivesse um pouco de base bíblica, você saberia que qualquer pessoa que tenta datar a volta de Cristo é um falso profeta. Então você não dá argumento, você não dá ideia a essa profecia, porque isso não passa de uma falsa profecia, de um falso profeta te dando uma data do retorno de Cristo. Se o próprio Cristo falou que o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai, como você vai datar o retorno do Senhor? Todos que tentaram ao longo do século, ao longo da época, tentaram da data da volta de Cristo, se frustraram, se envergonharam. Porque o plano do retorno de Cristo está exclusivamente na mão do Deus Todo. E muitos também, pessoal, eu acredito que o pastor Tiago Olinto deveria falar isso. Muitos também, principalmente quando pegam o livro do Apocalipse, quando vê aqueles filmes hollywoodianos, eles ligam o Apocalipse a catástrofes. Não, o Apocalipse está escrito no capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus é João. A revelação de Cristo é um Cristo glorioso, glorificado. Eu acredito que o pastor Tiago Olinto, que é um professor de escatologia, pode falar isso bem melhor. E as pessoas, elas colocam muitas especulações, procuram, esse sinal. A gente tem que crer, é o que o senhor falou, crer e amar o arrebatamento, a vinda de Cristo. Ele pode vir em qualquer momento, e quem dera se fosse agora. Quem dera. Pois bem, eu quero aí falar aos irmãos que estão nos assistindo, que você pode mandar aí, nós temos aí meia hora finalizando, essa meia hora nós vamos estar discorrendo outros assuntos aqui, mas nessa meia hora você pode mandar aí algum questionamento, uma pergunta, e o número é aquele que eu deixei lá no início, 99743-9552, 99743-9552. Aí nós podemos encerrando e caminhando para o término, também falando, os demais pastores que estão aqui, quero fazer uma justificativa da ausência do pastor Marcos Júnior. Ele está agora iniciando uma outra live lá com os irmãos de Três Marias. Tem alguém nos assistindo, quero mandar um abraço a todos os irmãos. Tive o privilégio de pastorear ali também por um bom tempo, e o pastor Marcos Júnior vai estar com os jovens lá em Três Marias agora, numa live. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Mas nós falamos dentro desse contexto espiritual, mas também é um contexto social da igreja frente ao arrebatamento, não é? A igreja também tem esse papel social. A igreja não pode, porque Jesus está voltando, eu não sei, ele pode voltar hoje, então eu não vou fazer nada, mas ele pode voltar amanhã, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Eu não posso viver nessa gangorra, né? Faço ou não faço? Eu acredito que no aspecto social a igreja também pode produzindo alguma coisa, até que Jesus volte. Se o arrebatamento for amanhã, hoje a gente poderia ter feito alguma coisa, né? Daqui uma semana, se não datou, ele tanto pode voltar agora, como ele pode voltar daqui a um tempo. Agora eu não posso, como eu não sei, então eu vou cruzar os braços e esperar o arrebatamento. Vale lembrar, não sei se vocês passaram isso, eu recordo que na minha infância, os pregadores que falavam sobre o arrebatamento,
muitos deles induziam muitos até não buscar um conhecimento secular, a não aprofundar, porque não estudar. Eu vivi isso. Não precisa de estudo, não precisa disso, porque Jesus vai voltar hoje. Ele pode voltar hoje mesmo, mas se eu não tenho essa certeza se ele vai voltar agora ou amanhã, o que me impede de fazer alguma coisa? Tanto no aspecto espiritual, me preparando mais, me dedicando mais a servir a Ele, quanto no aspecto social como igreja. Eu também posso fazer alguma coisa, né? Se Ele voltar hoje, louvado seja o nome dEle. Mas se Ele não voltar hoje, me dá a oportunidade de fazer alguma coisa amanhã, e aqui no aspecto social, eu acho que nada me impede como igreja estar atuando também no aspecto social, e com isso também eu estou vivendo essa eminência do reino de Cristo, né? Do arrebatamento da igreja. Sim, claro que Mateus 25, 35 em diante vai falar mesmo do julgamento das nações, mas serve como base de como o cristianismo também nos orienta com relação a uma aplicabilidade social. Quando Jesus vai dizer para aqueles que serão condenados: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas quando, Senhor, nós não fizemos essas coisas a ti? Porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive preso, não foste me visitar, tive frio, você não me cobriu. Então apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando eu deixo de pecar, não é só fazer o mal, mas quando eu tenho oportunidade de fazer o bem, não faço. Então a igreja tem sim, no tempo atual, essa responsabilidade social. Essa ignorância trouxe problema até para a igreja primitiva, quando ela esperançando pela volta de Cristo, deixou de investir em questões naturais e depois trouxe problema, e Paulo teve que resolver juntamente ali com outras igrejas. Então a igreja precisa com certeza atuar de forma social, porque quando eu atuo de forma social, é expressão do amor, nada além disso, expressão do amor. Se eu amo e vejo alguém passando por dificuldade, eu, com o amor de Cristo que está em mim, eu auxilio aquela pessoa em tudo. E esse auxílio não é só para os da fé, também por aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Esse amor transcende simplesmente aquele que é da comunidade. Eu até falei mais cedo, antes da gente começar aqui, estava só o pastor Marco Júnior, que a igreja primitiva, ela vivia a expectativa do arrebatamento, mas havia uma preocupação dos apóstolos lá em Atos. A preocupação deles era quanto às viúvas que não estavam sendo assistidas, né? Jesus vai voltar, vai, nós queremos nisso, nós estamos esperando, mas eles falaram entre eles: olha, nós vamos constituir diáconos, né, que possa servir as viúvas, aqueles que estão desamparados. E aí a gente vê então que, mesmo vivendo a expectativa dos apóstolos, Jesus poderia voltar aqueles dias, havia uma preocupação deles no cuidado social, né? Nós vamos permanecer aqui na oração, na ministração da palavra, mas nós não vamos esquecer do social da igreja. Vai ter alguém cuidando daquilo lá, né? Eu acredito que a igreja hoje também, vivendo a iminência do arrebatamento, ela precisa atentar para esse lado também, né? Nós precisamos. Eu não estou falando aqui igreja como instituição, não é isso. É igreja como eu, né? Eu preciso, nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia, surge assim inúmeras oportunidades, né, da gente poder estar investindo nesse social da igreja, e com isso nós estamos vivendo sim o arrebatamento, porque pode ser que Jesus volte no meio dessa pandemia, pode ser que ele volte antes disso acabar, pode ser que ele volte depois que passar isso, vir outra coisa pior, pode. Agora, por não saber, eu não posso também me esquivar dessa responsabilidade como igreja. Eu preciso estar atuando nisso aí também. Quando se fala muito sobre a eclesiologia, pontuando a igreja enquanto a igreja prática, né? A igreja da prática, utiliza muito o contexto de Tiago. Tiago vai falar muito com relação a isso. Quando você for visitar alguém, não adianta você orar e a pessoa está estando com fome. Então você vai dar primeiro a ela de comer e depois você vai orar e conseguir estabelecer a pregação do Evangelho. Ele vai dizer que a fé sem obra é morta. Não adianta eu teologizar com relação ao arrebatamento, a prática da igreja. Na verdade, o conteúdo que eu estou ensinando, falando aqui, precisa se converter em prática no meu dia a dia. Não é só quando eu, na placa da igreja que eu sirvo, faço. Mas quando eu, enquanto igreja Tiago Olinto, sirvo um vizinho meu que não tem o que comer, e eu reparto com ele aquilo que eu tenho.
Quando um amigo meu precisa, eu juntamente com ele ali auxilio. Ali eu estou mostrando amor, porque eu sou igreja. E o grande problema é terceirizar isso, né? É um grande perigo. Porque não fazem? Porque já não faz mais? Porque já não prega? E quando eu começo a terceirizar, eu perco a oportunidade de fazer o que eu posso fazer. Então a igreja precisa viver essa prática, e começa em mim, né? Nunca no outro. É interessante entender, porque às vezes, eu não sei se isso, não vou taxar no sentido de ignorância, mas logo mais no sentido de deixar passar despercebido a questão de nós como igreja preocuparmos infinitamente, preocupar profundamente, vou colocar nesse sentido, profundamente no sentido espiritual de uma pessoa que chega decadente na igreja, esquecer do lado físico. Ou seja, às vezes nós pregamos o evangelho, chamamos essa pessoa para o arrependimento, ela se arrepende, né, e começa a frequentar a igreja, mas esquecemos de perguntar para aquela pessoa, porque ela alimentou do pão da vida, alimentou da palavra pregada, mas esquecemos de perguntar para ela como que está a família dela. Um amparo social, né? Exatamente, aquele amparo social. Isso acontece muito no contexto, né, da igreja, né? Então, às vezes, nós esquecemos de olhar para esse lado humano, né? A pessoa está vindo, nós queremos que ela seja frequente na igreja, que ela participe do culto, né? Que ela seja assídua à mensagem que foi pregada, coloca em prática, mas nós não queremos saber como essa pessoa está no seu dia a dia. E vale lembrar, pastor Tiago, que o próprio Jesus tinha essa preocupação. Sim. Ele tinha a convicção que a multidão que seguia ele, na maioria das vezes, estava a trazer por causa de alguma coisa, milagre, do próprio sustento. Mesmo sabedor que a multidão não estava ali com objetivos mais claros, que era de recebê-lo como Salvador, ele nunca mandou o povo para casa de barriga vazia, né? Naquele momento ele virou para os discípulos: olha, eles estão seguindo a gente há muito tempo, né? Dá eles de comer. Mas nem se tiver 200 de dinheiro. Jesus então vai demonstrar esse amor, né? Vocês não têm dinheiro? Não, então tá bom, vamos para casa. Não, pelo contrário, né? Ele promoveu ali o bem-estar social daquela multidão. E vale lembrar que a multidão não estava seguindo Jesus porque era tão interessada nos seus ensinos, né? Tinha aqueles que estavam atrás do conhecimento, mas na sua maioria, né? Eu até preguei aqui, e um versículo que me chama a atenção, lá em Mateus capítulo de número 8, quando começa o capítulo 5, do capítulo 5 até o versículo capítulo 8, Jesus prega 21 sermão, 21 mensagens ali, sobre o homicídio, sobre inúmeras mensagens ali. E quando chega no capítulo 8, o texto diz assim: e descendo Jesus do monte, uma grande multidão o seguia. Há duas formas de interpretar isso, claro, mas percebe-se que a multidão ela tinha um objetivo mais de seguir Jesus mesmo, ia onde ele estava, porque ele produzia alguma coisa que beneficiava aquela multidão. Mas lá embaixo tinha um que não caminhou com a multidão, que não estava com Jesus, mas tinha um outro objetivo de vida, que era o leproso. A Bíblia diz que enquanto a multidão seguia Jesus, o leproso vê Jesus de agora, né? Mas Jesus não vai despedir a multidão de barriga vazia. Ele vai atentar para essa necessidade social da multidão. E eu creio que esse também deve ser o nosso objetivo, de atentarmos também, como igreja, para o lado social, né? Nós temos que entender que nós somos igreja, mas também somos pessoas. Não é isso? Enquanto pessoa, essa ignorância de que eu preciso viver exclusivamente do Evangelho ao ponto de eu viver excluso da vida social é perigo, é um perigo. E não é no sentido de caluniar, mas alguns anos atrás nós tínhamos essa dificuldade ao ponto das pessoas que deveriam estudar, sabe, como pessoa, o que eu digo é que você estude. Isso vai ser bom para você, para a igreja e para a sociedade. Se tiver que fazer uma faculdade de direito, faça. Se quiser fazer uma faculdade de psicologia, faça. Vai ser bom para você, vai ser bom para a sociedade, vai ser bom também para a igreja, né? Uma medicina, faça, porque vai ser bom. Porque tudo isso se diz respeito à igreja, né? Essas formações também vai crescendo o reino, o evangelho também. Vocês já praticamente falaram tudo aí. Eu louvo a Deus porque Deus tem dado aí pessoas capacitadas para a igreja, né? Está aqui o caso do pastor Tiago Olim também,
formado em psicologia, tantos outros membros nossos que hoje estão com essa visão aberta, e essa formação que eles estão tendo, elas não beneficiam só eles, não traz benefício próprio, né? Quantos têm contribuído para o bem da obra do Senhor, né? Quantos na sua formação secular têm sido útil para o reino? Eu creio que esse é o papel da igreja frente ao arrebatamento. A gente precisa estar em movimento, estarmos em ação. Devemos nos preparar, mas verdade. Nós devemos também, porque no passado, até mesmo no âmbito teológico, tem um tabu até no nosso contexto até hoje. Com certeza. Muitos falam que a teologia esfria. Não, a teologia não esfria, ela apaga o fogo estranho. Verdade. Não esfria. Tem muito isso no nosso contexto atual. Eu também sofri muito isso, principalmente quando eu me converti. Muita gente falava, estudar para quê? Correr atrás disso para quê? Isso aí não, Jesus está voltando. Está voltando. Mas não sabe o dia, não sabe a hora. Tem que estudar, principalmente você que é jovem, está ouvindo aí, estude, corra atrás, tenha sonhos, tenha projetos. Mas igual eu disse a minha filha ontem, não existe projeto sem Deus nele. Deus tem que estar aí com todos os projetos. Ontem eu fiz algo interessante lá em casa, pastor. Eu estava estudando a palavra, lendo, e Deus falou comigo assim, minha filha estava desenhando, desenhando. Aí eu falei com ela assim, Nathalie, coloca todos os seus sonhos aí, todos os seus sonhos, tudo que você sonha, todos os seus sonhos. Eu quero construir família, eu quero isso, eu quero ter um carro, eu quero ter uma moto, eu quero fazer uma faculdade, por aí vai, todos os sonhos delas. Coloca todos os seus sonhos. Aí fui tocado por Deus, meu pai dela, para colocar todos os sonhos dela. Mas não existe sonho se não tiver Deus nele. Porque tudo tem um propósito. Toda formação acadêmica, principalmente um cristão, ela tem um propósito. Toda formação acadêmica, seja ela qual for, Deus tem um propósito por trás disso. Seja um psicólogo, seja um psicopedagogo, seja um bacharel em direito, Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito. Então, estude, corra atrás, porque a igreja perdeu muito no âmbito social, por esse lado. Perdeu muito, com essa visão meio distorcida dos estudos. Pois bem, irmãos, nós chegamos aí ao término desse bate-papo. Eu espero que você na sua casa possa ter sido abençoado pelo Senhor, ter sido abençoado pela palavra que foi falada aqui. E uma outra oportunidade, nós estaremos aí novamente programando uma live como essa, de um outro assunto para estarmos discorrendo. E você pode assistir aí essa palestra lá no YouTube, na nossa página. Você pode ir lá no Facebook também. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. Agradeço aqui de coração a todos os pastores que puderam estar aqui nessa noite. A minha oração é que essa dificuldade passe e aquilo que a gente mais gosta de fazer, que o Senhor nos chamou para fazer, que é pregar o Evangelho, né? Apesar de nós estarmos pregando o Evangelho, mas aquele contato que a gente gosta de ter com o povo, com a igreja, a gente espera que muito em breve isso volte à sua normalidade. E os obreiros que estão aqui, os pastores que estão aqui, dispensem de comentário, vocês nos conhecem, mas passando essa dificuldade, pode ter certeza, estarão abençoando a sua congregação, abençoando aí a sua região, porque são homens que Deus tem dado essa regional e eles têm honrado o nome da regional do Parque Jardim. Fica aqui o meu agradecimento, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Se vocês quiserem fazer as últimas considerações, só reforçando aqui a ausência no finalzinho do pastor Marco Júnior, que ele está num outro compromisso, mas que Deus também possa abençoá-lo grandemente. Pastor, mais uma vez eu quero agradecer o convite, o carinho, a confiança da sua pessoa em nós. Estamos aqui reunidos para tratarmos tão importante assunto, muito relevante. E também eu quero agradecer os internautas, os irmãos que estão nos acompanhando, e agradecê-los também pela paciência. Eu falo por mim em particular, eu sou esse requisito de live, pastor, eu sou bem íntimo. O lugar que eu mais me sinto confuso, se eu me soltar no altar aqui, eu vou ter uma postura, mas na live eu sou bem, exatamente, eu sou bem íntimo. Então, eu peço os irmãos para me perdoar aí, né, os erros, as falhas, mas eu tenho certeza que os irmãos foram abençoados, edificados por esta palavra. Tenho certeza que bastante dúvidas foram sanadas e nós juntos comungamos dessa comunhão, tá? E agradeço a todos vocês. E vale lembrar aqui que o pastor Tiago Nonato e o pastor Tiago Olinto estão com a live sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? Então acompanhem lá, mantenham ligadinho lá na página deles lá, e com certeza vocês também serão edificados.
Agradeço, pastor, pelo convite, aos meus amigos mesmo aqui pela companhia. Foi um prazer extraordinário estar com vocês. Falando de obra social, com a permissão do pastor, eu deixo à disposição da região, com meus trabalhos de psicologia, como eu puder ajudar os irmãos mesmo, doando mesmo, de forma social mesmo. Social aqui vai ser social, totalmente pelo reino, só procurar o pastor, me procurar, e o pastor com certeza vai nos ceder o espaço. Será um prazer poder atendê-los aí, só entrar em contato. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu quero, desde já, louvar a Deus pela vida do pastor Silas, pelo convite. Vamos lá, louvar a Deus pelos nossos pais aí, pastor Tiago Nonato, pastor Tiago Olinto, também pastor Marcos Júnior, e louvar a Deus pela vida de cada internauta, que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, e que você possa, de fato, crer que Jesus virá arrebatar a sua igreja, que essa seja a sua maior esperança, que você deixe na sua cama hoje uma convicção de que se o arrebatamento for no exato momento que você for repousar, que se a trombeta soar, você ouvirá o toque da trombeta. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero encerrar aqui, pegando aí um gancho do comércio de turismo, que está passando por uma dificuldade, e o lema tem sido esse: não cancele, remarque, né? Então, eu tenho certeza que todos os pregadores aqui têm agenda, muitas agendas para frente, né? Algumas já até passaram, eles não puderam atender, mas não cancele a agenda com eles, remarque a agenda, né? Daqui a pouquinho as coisas vão voltar ao normal, eu não cancele, remarque lá, deixa Deus usar, faça como aí o mercado de turismo, não cancele, remarque aí na sua viagem, faça isso, remarque na sua festividade e seja abençoado por esses homens aqui. Nós vamos estar orando, quero pedir aqui ao pastor Tiago que faça essa oração, agradecendo a Deus por todos nós aqui, agradeço os irmãos que puderam vir participar aqui dessa live, que Deus possa abençoar, e eu aproveito esse momento também para agradecer a todos os irmãos que mandaram ali os parabéns nas redes sociais, ou mesmo lá na minha página, ou mesmo na da igreja, ou na minha pessoal, no WhatsApp. Que Deus abençoe todos os irmãos aí. E aquilo que eu disse quando eu cheguei para cá, no dia 4 de fevereiro de 2018, eu de bom grado gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas, sendo amado por um, odiado por outros, mas contudo estarei aqui me desgastando, gastando, me dando o máximo que eu puder pela sua vida, e que Deus continue te abençoando. Deus amado, Deus santo, agradecemos ao Senhor por este período, que o Senhor continue, ó Pai querido, abençoando, ó Pai querido, aqueles que estão nos ouvindo, quer qual seja, ó Pai, necessidade, que o Senhor vai ao encontro, ó Pai querido, repreendendo todo o mal, para que este conteúdo, ó Pai amado, venha servir de combustível espiritual, para que venhamos crescer na graça do Senhor, no conhecimento, e sobretudo, ó Pai querido, ansiando pela Tua volta, é que eu te peço em nome de Jesus, amém.